virtual. Como vocês sabem que o coronavírus está aí no mundo todo, nós estamos aqui virtualmente para dar nossa aulinha da escolinha dominical para que vocês não percam nenhum conteúdo da nossa aulinha, tá certo? Então bora começar? O título da lição de hoje é O Amigo Desconfiado. O Amigo Desconfiado é a lição de número 12. E o para memorizar de hoje, ele diz assim, ó: felizes são os que não viram, mas mesmo assim crerão. Que está lá em João 20 e 29, parte B. Quem nunca teve um amigo desconfiado? Eu acredito que você já teve aquele amigo bem desconfiado, que mesmo você falando a história bem direitinho, ele tem aquela certa desconfiança e fica lá, será que isso é verdade? Será que isso de fato aconteceu? Pois Jesus não era diferente de nós. Jesus tinha muitos amigos e tinha um amigo que também tinha essa desconfiança. Mas será que ele era sempre assim? Um homem de Deus, um homem que via os milagres de Jesus, um homem que via todas as maravilhas que Jesus fazia? Esse homem podia desconfiar da palavra de Deus? A Bíblia conta que Jesus, ele foi crucificado. Vocês sabem da história que a gente viu semana passada e de como Maria Madalena esteve lá no túmulo de Jesus no terceiro dia, viu o mestre e foi correndo dar a grande notícia. Lembra da amiga que deu a grande notícia? Pois é, Maria Madalena chega correndo para dar a grande notícia aos discípulos. Ela chega, bate na porta e entra e avisa: Jesus ressuscitou. Todos ficam assustados, todos ficam atarantados assim. Será que aconteceu de verdade? Mas Jesus não disse que ressuscitaria. Jesus não falou que ele morreria e que ressuscitaria no terceiro dia. Mas aqueles homens estavam meio que desacreditados, como se tudo que eles tivessem acreditado até agora tinha acabado. Mas Jesus, ele arma uma surpresa. Jesus, ele prepara uma surpresa toda especial. A Bíblia fala que ele prepara um dia, quando os discípulos estão reunidos, e ele chega de repente. Pai seja convosco. Todos olham assustados para ele e ele conversa com seus discípulos, ele dá as instruções, ele deixa que seus discípulos o vejam como ele está agora num corpo glorificado que o nosso Pai Celestial deu de presente para ele. Mas acontece uma coisa. A Bíblia fala que Tomé não está presente. Tomé não está lá. E é interessante que quando Tomé chega, Jesus já tem ido embora. E eles contam para Tomé: Tomé, você não sabe quem esteve aqui. Jesus, ele estava aqui. Nós o vimos, Tomé. Mas Tomé diz: é o quê? Que história é essa? Não. Eu só vou acreditar quando eu ver os cravos em suas mãos, quando eu tocar nas feridas, quando eu tocar do seu lado, aí sim eu vou acreditar. Será que Tomé agiu certo? Será que Tomé fez certo em duvidar de que Jesus ressuscitaria e que os discípulos não estariam falando a verdade? Então, vamos para a Bíblia, vamos ver o que é que a Bíblia está escrito. Pega a Bíblia de vocês aí. Pega a Bíblia, minha gente. Vamos ver aí. É no livro de João. Vamos lá, Novo Testamento, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 20. João 20, 19 até o 29. Vamos lá? Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, também chamado de Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passaram 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque vistes, credes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui nós vemos a história de Tomé, esse discípulo do Senhor Jesus, que duvidou de que o Senhor havia ressuscitado. É interessante nós vermos que ele tem sim aquela dúvida pelo fato de ter visto Jesus ser crucificado, de ter visto Jesus ser sepultado, de ter visto o Senhor passar por todas aquelas aflições como o Senhor passou. Isso, a Bíblia fala que Tomé, ele era um homem de fé. Não vamos julgar Tomé e vamos dizer que ele não tinha fé, que ele não era isso, que ele não era aquilo, porque Tomé era realmente um homem de Deus. Mas nessa situação, a Bíblia fala que Tomé, ele duvida. A Bíblia fala que Tomé, ele duvida daquilo que os outros falam. Ele diz: eu também, se for assim, eu também quero ver. E eu só vou acreditar se eu ver. Vocês viram? Ah, pois eu quero ver também. Eu quero tocar nas suas mãos. Eu só vou acreditar se eu ver e tocar nas suas mãos. Eu tocar do seu lado, onde eu vi que foi furado. Então eu vou acreditar se eu realmente ver. E muitas vezes nós agimos dessa maneira, né, crianças? Muitas vezes nós sabemos de milagres que o Senhor faz, nós conhecemos a vontade de Deus na nossa vida e muitas vezes nós não cremos naquilo que Deus está fazendo. Nós não, só acredito quando eu ver, quando acontecer comigo, quando for uma coisa que eu ver, que eu puder tocar. E nós podemos ser assim como Tomé? De jeito nenhum. A Bíblia fala que nós temos que ser crentes, acreditar que o Senhor, ele é o Deus do impossível. E o Senhor até pergunta no finzinho, ele diz assim: você só acreditou porque você viu? Pois bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então não adianta a gente querer ver. Muita coisa não é pra gente ver, porque a fé ela não se define assim. A fé ela é para crer, é para acreditar que o Senhor é digno, para acreditar que o Senhor pode fazer, para acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. A mente de Tomé, fez bem pequenininha. A crença de Tomé, a fé de Tomé também fez. Então nós temos que ver que a nossa fé tem que ir além daquela fé e acreditarmos no Senhor. E nós somos sim bem-aventurados, porque nós não vimos o Senhor. Nós não vimos e cremos. E olha só como nós somos bem-aventurados. Tá vendo como o Senhor mesmo falou? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E nós não vimos o Senhor face a face como Ele é, mas um dia nós o veremos face a face como Ele é, lá na glória. E nós vamos dizer: Senhor, como queríamos contemplar a Tua face. Não é isso, gente? E Tomé que viu,
viu milagres, viu bênçãos, viu curas. Ele não creu, eu não acreditei que Tomé não creu. Mas mesmo assim, vamos tomar esse exemplo na vida de Tomé, para a nossa vida, e crermos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Naquele momento, Tomé não creu. Tomé foi obrigado a tocar nas feridas de Jesus. Tomé foi obrigado a tocar ao lado do Senhor para ele reconhecer. A Bíblia fala que ele cai de joelhos e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos dizer assim: Senhor meu e Deus meu, mesmo que nós não tivemos, Senhor, mas nós acreditamos que Tu és fiel, que Tu ressuscitou dentre os mortos, que Tu estás presente aqui, que Tu estás conosco, que Tu nos guardas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós cremos na Tua misericórdia. E vocês vão ver aí que Jesus, ele não desprezou Tomé por duvidar, mas ele ensinou uma lição muito importante a Tomé. Veja na lição aí que diz assim, ó: você creu porque me viu, mas felizes são os que não me viram e assim mesmo creram. Da mesma maneira, o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando estamos crendo de verdade ou não. E Jesus ensina que não é preciso ver para acreditar, mas apenas confiar pelos olhos da fé de que o impossível pode se tornar realidade. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa lição tão abençoada. Vamos lá, fechar seus olhinhos e orar ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, te agradecemos, Senhor, porque cremos em ti, cremos, Jesus, na tua fidelidade, cremos, Jesus, no teu amor, na tua bondade, cremos, Senhor, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Te dou graça por cada um dos meus alunos, Senhor, que está assistindo essa aula, e te engrandeço pelo teu amor. Continua conosco, Senhor, nos ajudando em tudo. Imploramos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau. Lembra que são educados, não pode sair dentro de casa, não pode cumprimentar o coleguinha dando a mão. Lembra de lavar a mãozinha, passar álcool em gel, tá certo? E vem aí a aula de tia Joelma. Tia Joelma vai fazer a revisão com vocês. Ou vocês pensavam que ia ficar sem tarefinha? Vamos revisar a tarefinha? Tia Joelma vai dar a próxima aula. Tchau! Vamos ao questionário da lição. Vamos à primeira questão. Encontre no caça-palavras as palavras que estão faltando no versículo. O versículo é o seguinte: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram, que se encontra em João capítulo 20, versículo 29. A primeira palavra, felizes, ela se encontra na primeira coluna, do lado esquerdo. E são está na primeira linha. Viram está na terceira linha. Não está na sétima linha. Assim está na quinta linha. Mesmo está na 12ª linha. E creram está na 16ª linha. Agora vamos para a segunda questão. Responda. Qual foi a reação dos discípulos ao verem o Senhor Jesus aparecer na sala da casa em que estavam com as portas trancadas? Resposta. Os discípulos ficaram muito alegres por verem o Senhor de novo. Letra B. Qual foi a reação de Tomé ao ver Jesus ressuscitado? Resposta. Ele se ajoelhou diante de Jesus e declarou: meu Senhor, meu Deus. Terceira questão. Pinte as alternativas que estão corretas. Primeira alternativa. Os discípulos estavam trancados em casa com medo. Sim, está correta.
Segunda alternativa. Tomé nunca acreditou na ressurreição de Jesus. Errada. Ele não acreditou no início, mas quando ele viu, ele creu. Terceira alternativa. Jesus desprezou Tomé por ter duvidado. Errado. Alternativa errada. E quarta alternativa. Jesus entrou e apareceu na sala sem precisar passar pela porta. Correto. Olá, crianças, a paz do Senhor. Agora nós vamos dar início ao nosso momento de louvor, assim como nós fazemos na salinha, né? A gente louva, a gente lê a palavra, a gente escuta a tia Aninha, tia Joelma faz a correção e agora esse é o nosso momento de louvor. A nossa lição, a de número 12, ela fala a respeito de um amigo desconfiado. E no final de tudo, a gente vai aprender a importância da fé. Então, nosso louvor de hoje, nós vamos cantar sobre a fé. Nós temos um hino muito bonito que fala sobre a fé, que ele fala o seguinte, que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E assim aconteceu naquela passagem, quando Tomé duvidou que Jesus estava vivo. Se Jesus apareceu para Tomé e Tomé creu que ele era Deus, que tinha ressuscitado, ele é Deus. Naquele momento, Jesus provou que era Deus. Mas se de repente Jesus não tivesse aparecido para Tomé, Jesus ia deixar de ser Deus? Não, né? Então, se ele apareceu para Tomé, ele foi Deus. Se ele não aparecesse, seria Deus do mesmo jeito. Então, nós vamos cantar esse hino. Vamos lá, vou ficar em pé para a gente cantar. Eliseu está do outro lado e vai me ajudar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
você louve comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então, gente, nós estamos firmados nessa fé. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê e não viu. Nós somos bem-aventurados. Se Tomé foi feliz porque viu a Jesus e depois creu que ele tinha ressuscitado, nós somos mais felizes do que Tomé, porque nós cremos sem nem ter visto. Então, nós vamos seguir como diz aquele corinho: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Amém?